nós vamos falar dos exemplos bons e alguns que não foram bons, mas a nossa vida toda ela é pautada por exemplos de um, de outro, a começar dos primeiros ali, dos professores, que a gente começa a ter contato, pai, mãe e outros. Evangelho de São João, capítulo 4. Enquanto o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido de que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez a Galiléia, e era necessário passar em Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos haviam ido à cidade a comprar comida. E disse, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, podes pedir água a mim, que sou mulher e sou samaritano? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondendo disse: se tu conheceras o dom de Deus, aquele que te diz, dai-me de beber, tu pediria e ele daria água viva. E disse então a mulher: Senhor, o Senhor não tem com que tirar água do poço fundo, pois onde tem água viva, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu e bebeu do mesmo poço, ele próprio, seus filhos e o gado? E Jesus respondendo disse: qualquer que beber desta água torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse, pois, a mulher: Senhor, dá-me depressa dessa água, porque não mais tenha sede e não tenha que vir aqui tirá-la. E disse a Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui. E a mulher respondendo disse: eu não tenho marido. Jesus, porém, olhando a ela, disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Disseste a verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar em que devemos adorar? Disse-lhe, pois, Jesus: mulher, crê-me, que vem a hora, e esta hora já chegou, que nem nesse monte em Jerusalém adorareis o Pai, mas vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais para que assim o adore. Deus é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Viva! Amém. Pode se sentar. Eu fiz uma leitura mais completa do texto, mas o que nós queremos tirar aqui é entender, são exemplos a ser seguidos por uma nação, por uma comunidade, por um líder de Estado, por uma mulher, por alguns homens. Então, exemplos localizados em cada área, nós temos exemplos demais aqui nesse texto. Bom, tudo tem um começo e parte deste começo está em 1 Reis, depois do capítulo 17. O capítulo 11, Salomão morre 930 antes de Cristo, e quando Salomão morre, os dois, um filho e mais um líder, não se dá bem e divide o país em 2 partes. Já começou mal. Tudo que divide enfraquece.
Do lado norte ficaram 10 tribos, e do lado do sul ficaram 2 tribos. Então, eu estou dizendo que do lado de Samaria ficaram 10 tribos, das 12. E do lado de Jerusalém, Judá, ficaram 2. Aos olhos nus você pode dizer, pastor, mas o reino norte ficou muita gente, aparentemente mais do que o reino de Judá, que ficou somente 2 tribos, Judá e Benjamim. Então poderíamos dizer, parece que foi desvantagem, 10 para um lado e 2 para o outro lado, mas não. Tudo se prospera, e também se não vigiar, se perde tudo também. Isso aqui é uma aula para que possamos vigiar em alguns momentos, que basta às vezes 10 minutos para você perder o ano todo daquilo que você fez, ou talvez até mais. Nós temos o exemplo de uma das mulheres que veio do Reino Norte, que veio bem dentro daquela região fenícia, que foi a grande, ilustre rainha Jezabel, que veio morar, fazer família, casar com o rei Acabe, exatamente numa época onde Israel estava bem, onde a nação estava toda ela servindo a um só Deus. Mas aquela mulher, quando veio para apoiar politicamente o reino de Acabe, reino norte, ela disse, olha, eu vou, mas eu coloco as minhas condições. Preste bem atenção nisso. A mulher disse, olha, você não é tão atraente nada, você é um rei, você é de família diferente da nossa, mas se você quiser, eu vou para Israel sim, e podemos casar, para que tivesse um ajeito político entre eles, para facilitar o comércio, ficar mais livre os portos e assim por diante. Então o que acontece? Ela disse, eu vou, mas eu tenho 850 homens, profetas, que o meu pai me deu, e esses 850 pessoas ficam ao meu serviço. Tudo que eu preciso, eu já levanto da cama recebendo uma profecia, e passo o dia todo recebendo profecias, porque eu tenho 850 profetas que papai me deu. Olha como esta mulher estava muitas vezes superior ao nosso Supremo Tribunal, que tem só 215 pessoas para cuidar de cada um. Ela tinha 850 homens assalariados, que ficavam o tempo todo ao dispor da rainha. Eu tenho que levar os meus profetas. Tem algum problema? E Acabe disse, não tem. Falou, tem mais uma coisa. A minha família que mora aqui na Fenícia, a região aqui, dividindo com o lado norte de Israel, nós somos uma média de 3.000 pessoas, e eu gostaria, então, ó rei, que você desse uma terra para cada um dos nossos parentes, porque casando agora nós somos parentes. E ele disse, pode trazer toda a família, a sua família, para assentar aqui no reino, eu darei terra para todos da sua família que vier. Olha que coisa interessante. E ela disse, tem mais uma. A minha cultura não é a cultura de vocês. Eu como diferente, eu visto diferente, eu falo diferente, eu comemoro festas em locais diferentes. Então a cultura que eu tenho, eu vou levar junto comigo. Tem algum problema, ó rei? Ele disse, não, pode trazer a sua cultura. Falou, tem mais uma. A minha religião não é a sua. A nossa religião é chamada por vocês de religião pagã. É um monoteísmo misto. Mas eu vou levar a minha religião também para dentro de Israel. Você aceita, rei? Eu aceito. E tem a última coisa. Eu falei que ela disse que ia levar os profetas, ia levar 3.000 membros da sua família, ia levar a cultura, levar a religião. E a quinta coisa, ela disse para ele, olha bem dentro dos meus olhos, o meu Deus não é o seu Deus.
Mesmo assim você quer casar comigo? Você quer que eu vá para Israel morar em Samaria no seu longo palácio? E ele disse: pode trazer o seu Deus, que era um Marduk desse tamanho assim, de 3 metros de altura, de madeira. Então ela ia levar aquele Deus que ficava dentro do quarto do casal, aquele monstro de imagem, era o Deus que ela servia. Ela diz: eu vou levar também esse Deus comigo. Tem alguma coisa, amor? E ele disse: não, pode trazer o seu Deus também. Eu sei que você deve estar pensando, ele ficou doido. Ou talvez você vai dizer, ele ficou apaixonado, porque diz que uma pessoa apaixonada fica cega. Não vê que a pessoa está enfiando uma agulha no olho dele, ele fala: ah, que gostoso. Você compreendeu? Porque está apaixonado. Se ficou apaixonado, fica cego. Porque paixão não é amor. O amor deixa os olhos da pessoa abertos, mas a paixão ele cega, ele faz coisas que até ele mesmo duvida que ele era capaz de fazer. Então toda a história, para entender a mulher samaritana, nós temos que voltar lá em Jezabel, na atitude do rei Acabe, e não demorou muito, ela se assentou durante 1 ano, 2 anos, tudo quanto ela falou e ele permitiu, ela colocou dentro de Israel. Não demorou muito, há cerca de uns 10 anos, aquela mulher introduziu a religião dela em 50% do povo. Boazinha, dava presente para todo mundo, comprava com dinheiro, com cargos, com abraços, né? E ela contaminou 50% do povo de Israel, falava: não, o Deus eterno não é o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro é o da rainha Jezabel que está lá no palácio, aquele sim é um Deus verdadeiro. E dividiu a mentalidade do povo em duas. Olha o que eu disse: quando Salomão morreu, dividiu o reino, e agora vem a rainha para esse reino de Samaria, esse reino norte, e divide a crença do povo. 50% acreditava, 50% não acreditava em Deus. Eu sempre, quando falo disso, ou fatos parecidos com isso, nós temos que lembrar, irmãos, que o diabo não vem pingando sangue, pelado, com um garfo, saindo fumaça. Ele não vem assim não, senhor. O diabo vem bonito, em formato de homem e em formato de mulher. Ele usa esses dois formatos para tentar enganar a quantos ele puder na sua caminhada. A pessoa não percebe, o rei ficou cego. Imagina, ele com a mulher dele ali, levantava às 6, 7 horas, tomava um banho na sua banheira dentro do quarto, tomava um solzinho, já tinha 850 rapazes, se fosse hoje era malhado, cheio de tatuagem, só de shortinho, esperando a rainha sair para ficar profetizando para ela o dia todo. Eram os profetas da rainha. E ela disse: eu tenho 450 bons e tenho 400 que estão em aprendizado para ser profeta, esperando vaga. Quando nós olhamos isso aqui, nós começamos a entender que tinha algo errado, porque estava já sendo profetizado pelos atos que aquele reinado ia cair, que aquele reinado não permaneceria de pé, porque todas as vezes que divide, enfraquece. Mas a história nos conta que depois veio Elias e colocou eles à prova. Se Deus é Deus mesmo, você conhece a história do capítulo 17 e 18 de 1 Reis, tá bom? Segunda mulher que é citada daquela região, está em Marcos capítulo 7, a ilustre, uma das mulheres, aí eu digo, uma das mulheres com um exemplo maravilhoso, que tinha conhecimento da história do seu povo, que sabia quem ela era e por que ela estava ali. Jesus estava naquela região fazendo curas e disse: ninguém fale que eu estou aqui nesta casa, porque senão eu não consigo operar, porque é muita gente. Aí diz a Bíblia que a mulher Ciro, fenícia, daquela mesma região de Jezabel, ela entra na casa e fala: Jesus, Senhor,
a minha filha está tremendamente endemoniada, deixei ela em casa para morrer e vim aqui. Jesus olhou para ela e falou: mas eu não posso tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher parou, uma mulher, não era uma mulher pobre, era uma mulher rica, uma mulher bem vestida, uma mulher que chegou ali pedindo socorro para ele, e ele falou: não posso dar o pão que é dos filhos, lançar para os cachorrinhos. Aquela mulher disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa do seu Senhor. Aparentemente parece um texto natural, mas não é. Ela estava dizendo: eu sei que você é judeu, e sei que o meu povo, há 1.200 anos atrás, sacrificou o seu povo. E o sacrifício foi tirar o polegar da mão direita e da mão esquerda, e o dedão do pé direito e do pé esquerdo. E todos os reis de Israel, e foram 70 reis que foram capturados, eles tiveram os dedos arrancados primeiro para perder a direção, quem ia atirar com flecha já não dava mais, e para perder o equilíbrio. Duas coisas que Satanás quer: tirar a pessoa da direção e fazer ela perder o equilíbrio. Isso significa tirar os dedos. Aquela frase que ela disse: mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa do seu Senhor, ela estava indo lá 1.200 anos atrás, depois de Josué um pouco, na época, quando o rei Adoni-Bezeque retirou, escravizou 70 reis de Israel, e sabe o que dava para eles comer? Farelo de pão. Depois que todo o palácio comia, varria o farelo para o chão, e os reis, agora sequestrados, mutilados, passando fome, tinha que comer aquelas migalhas debaixo da mesa. Então, quando Jesus, olhando para ela, disse: não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, é certo que Jesus conhece toda a história. Toda a história. Ele estaria falando: olha, há 1.200 anos atrás, vocês sacrificaram o meu povo, e o meu povo teve que comer farelo. Então foi por isso que aquela mulher, fazendo lembrança, ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa. Ela quis dizer: eu não teria o direito de estar aqui na sua frente, primeiro, por ser mulher, segundo, por ser mulher sírio-fenícia, de um povo que já maltratou o seu. Mas eu não fui lá onde você mora, eu não estive lá na Galileia. Eu estou aqui e você veio na minha cidade, e isso me dá o direito de fazer esse pedido de milagre. Seria isso. A conversa não foi completa porque estava duas pessoas extremamente inteligentes, claro, primeiro Jesus, o dono da história, e a mulher que conhecia toda a história. Não precisaria de pôr nomes, somente citar situações prévias, já falaria o que cada um queria falar para o outro. Aquela mulher, o texto diz que ela disse assim: Senhor, nós comemos debaixo, não tem problema. De um lado você vê Jezabel, vaidosa, mandona, e imprimiu tudo que quis em cima de Acabe. Desse lado você vê uma mulher rica, mas humilde, uma mulher simples, uma mulher que se jogou aos pés do Senhor, uma mulher que tinha condição de agir diferente, mas ela agiu com humildade, fazendo lembrança de uma história de 1.200 anos. Agora você vai entender a terceira mulher, que é a mulher samaritana da qual nós estamos falando. Exatamente na época do rei Acabe, logo depois veio um rei chamado, esqueci o nome dele, Sargão, o rei Sargão II, que pegou todo o povo de Samaria e levou para a região da Assíria, entre Síria e o Iraque, naquela região ali, levou para a Síria. Todo o povo, pegou todos, vazia a casa, vazia o comércio, e levou todos cativos para a Síria. E pegou o pessoal da Síria, que já era misturado, bem misturado, um pouco de cada um, que formou a Síria, porque nem nação não tiveram. O que eles fizeram? Trouxe esse povo para dentro de Samaria. Aí começa
a região de Samaria, toda a região chegando até a região cirofenícia, ser contaminada com pessoas que não eram judias, que não eram pessoas da raça. Trouxeram pessoas de todos os outros países que eram presos, que viviam na Assíria, invadiu aquela região de Samaria, o lado norte, aquele lado que tinha 10 tribos, aquele lado que tinha maior quantidade de pessoas, que colocou maior número de reis dentro, foram eles, as dinastias iam de pai para filho, para neto, bisneto, era assim. Agora você encontra o porquê disso. O povo samaritano se perdeu do lado de lá, os judeus do norte se perdeu e trouxeram um povo para ocupar a casa deles. Agora você vê Jesus dizendo, olha, estou sabendo que os fariseus estão dizendo que eu batizo. É certo que quem batiza é os discípulos, mas eu vou voltar a Galiléia no sentido de esclarecer, não que Jesus deve satisfação para alguém, claro que não, ele é o Senhor, ele é soberano, ele não tem que pedir licença para fazer nada, mas como é educado, ele pede e diz, eu estou na porta da sua casa e bato. Você olha pelo olho mágico e diz, não vou atender. Mas ele diz, se você atender e abrir a porta, eu quero a intimidade com você, eu quero entrar dentro da sua cozinha. Eu quero estar nas partes mais próprias da casa, não quero ficar na sala. Então Jesus disse, eu vou descer a Galiléia. Passando por Samaria, quero frisar outra situação hoje aqui, ele encontra o poço de Jacó, nesta região cirofenícia. Encontra o poço, os discípulos vão para a cidade chamada Sicar, vai lá comprar pão e eu vou ficar aqui. A cidade de Sicar hoje chama Nablus, é a maior cidade da Cisjordânia dentro de Israel ali, chama Nablus, uma cidade muito bonita, muito baixa, montanhosa. Então Jesus falou, desce lá e arruma pão, eu vou ficar aqui próximo à herdade que José deu para Jacó, vou ficar aqui, vou ficar neste poço. Jesus chegou primeiro no poço. É claro que ele sabia, no natural, ninguém buscava água na hora sexta, ao meio-dia buscar água, ninguém fazia isso, buscava água, era 4 da madrugada, 5 da madrugada, era que buscava, e não ao meio-dia. Mas Jesus chega primeiro no poço, e é claro que pelo dom da revelação, ele diz, eu vou ficar sentado aqui no poço. Ele só não falou, mas o texto diz, logo depois chegou uma mulher de Samaria. Ele ficou ali porque ele sabia que ia chegar uma mulher ali. O Senhor sabe tudo antecipado do que vai acontecer com a gente. Ele sabe muito bem daquilo que você pretende. Hoje, o que você pretende num prazo curto, 3 anos, num prazo médio, 6 a 7 anos, e num prazo longo, depois de 10 anos. Ele sabe tudo isso. Pode você não saber definir as situações e sair correndo pelo vento, mas o Senhor não, ele sabe tudo certinho de cada um dos moradores do planeta, quem será recolhido hoje, quem vai ser recolhido amanhã, ele sabe tudo. E o apóstolo, o grande discípulo, o apóstolo Jó, o que ele diz? Deus tem todo o controle na palma da sua mão. Quantos estão entendendo? Aquela mulher chega, Jesus começa um diálogo com ela e ela paralisa e fala assim, espera um pouquinho, 2 motivos para não estarmos comunicando aqui. O primeiro, que eu sou mulher. Lá no Oriente Médio, o homem não se comunica com mulheres. É uma questão que nós aqui do lado ocidental temos esse costume de abraçar, pegar nas mãos. Na Europa se beija sem ter ósculo santo, sem ter problema. Lá no Oriente Médio, homem não cumprimenta a mulher, não saúda nem com o olho, não pega na mão, não existe isso, até hoje. Então, quando vai alguém daqui para lá, a gente fica olhando as manotas dos irmãos. Os irmãos chegam, não dos nossos irmãos, dos irmãos que vai de outro lugar, porque os nossos aqui é instruído. Eles chegam e ficam estendendo a mão para as mulheres, querendo cumprimentar. Meu Deus, não se pega em mão de mulher, nem judia, nem árabe. Não existe isso. Então ela estaria dizendo, há 2 motivos para nós não estarmos conversando. Primeiro, porque eu sou mulher.
E segundo, porque eu sou samaritana. Talvez ela estava fazendo uma menção de Jezabel, uma menção de Ciro Fenícia, ela diz, eu sou samaritana. E completa dizendo no versículo 9, ela diz assim, porque o samaritano e os judeus não se comunicam. Agora você vai entender por que não se comunicam. Porque lá na época, depois de Salomão, começaram a misturar a raça, levou os de Samaria para a Síria e trouxe o povo da Síria, todo povo contaminado, pessoas que tinham nação, pessoas que não tinham, pessoas que adoravam a Deus, pessoas que não adoravam, misturou tudo no Reino Norte e pegaram o Monte Gerizim como um monte sagrado. Vamos fazer aqui um local para adorar a Deus nesse monte. Este monte é um monte sagrado, e para não dizer que até hoje ele é tido como um monte sagrado naquela região, porque eles têm Jerusalém do outro lado, e nós aqui vamos criar um monte para nós também, como um monte sagrado, onde o Senhor irá falar, onde o Senhor irá mexer com a situação. E eles ficaram ali adorando a Deus. E Jesus fala assim, então, você me dá de beber. E ela disse, você não pode pedir para mim que sou mulher, que sou samaritana. Esta divisão que aconteceu no meio deles serve para nós tirarmos um pouco de exemplo. Alguém que diz que um homem, para ser homem, no sentido geral, tá bom, né? Macho não, no sentido geral, ele tem que ter pelo menos 4 amigos. Se você tem 4 amigos, se você for chegar agora, pastor, estão todos quebrados, tudo bem, mas se você pedir um copo de água, ele te dá, não é verdade? Se você pedir pão, ele não vai dar pedra. Não é? Se você precisar dele, ele está presente. Pastor, eu tenho mais de 4. Pode contar com algum? Não, não posso, então você não tem. É só você entender, às vezes você diz assim, não, pastor, minha rede social ela fica bombando todo dia. Tudo bem, você tem 500 pessoas ali, não é? Algum deles pode socorrer você na situação que você está? Se você chegar para algum deles e falar, olha, estou perdendo meus negócios, tudo, está penhorado meu carro, minha casa, estou precisando de 10 mil hoje, você consegue no meio dele? Não, pastor, não consigo. Então você não tem amigo, meu irmão, entenda isso. Você tem pessoas que você conhece, ou pessoas que fazem parte de um grupo para tirar proveito, as pessoas tirar de você ou você tirar proveito deles. Você não tem amigo. De maneira, amigo tem que ter dinheiro, pastor? Não, não precisa ter dinheiro, não. Ele precisa de ser honesto. Ele precisa de ser pessoa sincera que tenha misericórdia, que vai doer por você em alguma situação. Olha, eu não tenho, mas conheço quem tem, vou procurar pelo menos tentar ajudar, porque eu sou amigo. Então alguém diz que uma pessoa precisa ter pelo menos 4 amigos. Sabe por quê? Porque se morrer, pelo menos você tem 4 para ajudar a carregar o caixão. Tem pessoas que não têm pessoas para ajudar a carregar a urna. Morre e não tem um. De madrugada fica uma mãe velhinha, ou um pai, ou uma tia velhinha ali esperando o horário, quando era antes da pandemia, para poder fazer o sepultamento. Não tem um amigo sequer, não construiu, não conquistou um amigo durante o tempo todo que você viveu aqui. Preocupou com 1000 coisas. Mas você não tem um amigo com quem você pode contar. Pensa nisso, irmãos. Eu falei que hoje nós vamos tirar exemplos. Pensa nisso. Exemplos bons e exemplos ruins que nós temos que descartar, como o de Jezabel. Agora, quando olhamos para a mulher samaritana e Jesus ali conversando com ela, e ela falando, olha, a minha vida é sofrida. Eu sou uma mulher fragilizada. Eu luto pela vida. Em parte eu sou até solitária, porque nenhuma das mulheres me acompanha no momento de pegar poço, de vir no poço buscar água, por causa de comportamentos que eu já tive no passado. Então por isso eu tenho que vir ao meio-dia, quando não tem nenhuma mulher aqui, nenhum homem próximo ao poço, agora você vem aqui me pedir água. Esta inimizade entre judeu e samaritano foi porque os judeus são conservadores. O lado de Judá é conservador. Se você é uma pessoa conservadora, você vai ter muitos amigos com quem você poderá contar, até para uma festinha que você vai chamar na sua casa. Até para uma festinha ou para uma comemoração sem ter nada. O amigo está ali presente com toda certeza. Judeu é conservador
com menos pessoas, começou a multiplicar, a se casar, dar em casamento, tiveram baixas na guerra, foram sequestrados, levados por Nabucodonosor várias vezes. Jerusalém foi derrubada 27 vezes, destruída, e o povo está ali. O Hitler veio e matou mais de 6 milhões de judeus, e o povo está ali crescendo, está em todo o mundo. Por quê? Tem organização e são conservadores da lei, conservadores do Deus único, da forma de cultuar, da cultura, da forma de lidar com as pessoas. Então, quando você é conservador, com toda certeza você cresce com solidez. Eu disse que o Reino Norte, eles ficaram com 10 tribos, muito mais gente ficou ali, mas daí a pouco as alianças, porque não tinha fidelidade ao que cria. Começa com Acabe, casa com uma que não é judia, traz para dentro, traz a família dela, faz aliança com Sargão, Sargão entra, pega o povo, leva para a Síria, pega o povo da Síria, traz para dentro de Samaria, e começou aquela misturada toda, a criar um monte para eles, um templo para eles, um Deus para eles. Faz dó você chegar em Samaria hoje. Sabe quantos samaritanos existe? Aproximadamente, eu não vou errar aqui o número, nem 10, 20, eu não estou errando. Você diz, pastor, quantos milhões tem de judeus na terra? Milhões, no mundo todo, milhões. Quantos samaritanos tem, pastor? 870 samaritanos só. Milhões, pastor? Não. 870 pessoas. Essa igreja é cheia mais um pouco. Só de samaritano, que vive numa comunidade próxima a Tel Aviv, criaram uma comunidade, e que muito já esteve prestes a acabar de uma vez. Aí quando alguém entrou e houve um milagre, nós sabemos que houve um milagre da parte de Deus, e eles começaram a casar, e trouxeram uma mulher que era da linhagem deles, e eles começaram a casar os filhos, a casar com os filhos, filhos com filhos, e conseguiu chegar hoje a 870. Se acontecer um problema na comunidade, acaba de uma só vez, todos os samaritanos não vão existir mais. Existem comunidades que desapareceram ao longo da caminhada desses 2.500 anos. Comunidades inteiras, nações inteiras que desapareceu. A maioria da língua pátria daquela região desapareceu. Todo o povo hoje fala somente o árabe. Não fala a língua nativa do país, mas o judeu conservou os seus costumes, o seu Deus, sua forma de lidar, conservou as famílias, a tradição familiar do pai, principalmente o pai, não é a mãe, o pai, doutrinar o filho até os 12 anos, e onde ele for, ele leva o menino com ele, para todos os lugares, se é 1, 2, 3, é o pai que leva os meninos, para poder doutrinar os meninos no costume. Eles são milhões e milhões, riquíssimos. Quando você vai para Samaria, uma migalha de 870 pessoas aproximadamente, com sinais negativos para acabar, talvez, nesta geração, porque são muito radicais. Só podem casar entre eles, não pode casar de maneira nenhuma, eles não aceitam fora daquela comunidade. Então vai chegar um ponto, vai morrendo os mais velhos, morrendo, vai chegar um ponto que essa comunidade não vai existir. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse exemplo, nós temos que pegar esse exemplo. Por falta do conservadorismo, eles acabaram, eles foram acabando, eles não cresceram, são pobres. Nablus é um dos maiores comércios árabes daquela região. Você atravessa a cidade quase toda dentro de um mercado, mas saiu dali, você não tem muita força. Saiu dali, você não tem muita força, acabou ali. E acabou com a comunidadezinha lá em Tel Aviv, onde é a comunidade dos samaritanos que criaram ali. E quando olhamos isso, por exemplo, o povo hebreu que passou pelo Egito, tem a comunidade dos hebreus? Tem a comunidade dos hebreus de Israel. Até a comunidade dos hebreus é maior do que a comunidade dos samaritanos. Os hebreus existem lá, os hebreus, quase todos negros, morenos negros. Então lá a comunidade deles fechada, como se fosse um condomínio fechado. Os samaritanos também, mas quando você olha para o lado de cá, que era só 2 tribos, mas eram conservadores. Eram pessoas que sabiam o que queriam.
sabia porque estava ali. Então a mão do Eterno veio para abençoar, e não digo veio, vem. Até hoje a mão do Eterno está sobre Israel para abençoar, porque eles são conservadores. Quando nós trazemos essa ideia para o Brasil, infelizmente, o Brasil perdeu muito com isso. Alargando as tendas, se perdeu muito, porque se o Brasil voltar ao processo conservador que já foi no passado, o Brasil vai ser uma potência tanto hoje como daqui para frente, porque é provado pela história, a história não mente, está aqui, ó. Aqueles que abriram mão daquilo que era da pátria, aquilo que era cultura, religião, os povos, os costumes, as tradições, a lei, que abriram mão disso, estão lá definhando, acabando, e não tem mais quem lute por eles, porque hoje quase ninguém reconhece. Outro dia desse, um irmão falou, manda um vídeo para você do prefeito de Samaria dando uma palestra. Até achei legal, porque tinha um cristão lá no meio, e ele estava dando uma palestra para vários samaritanos, era o prefeito de uma das cidades lá, dando uma palestra. Falei, que legal isso aí, gente, olha para você ver. E tinha um cristão, então ele fez a pergunta, por que vocês têm inimizade com os judeus? Ele disse, não mais hoje, né? Ele disse, não mais hoje, mas tivemos muito, e aí o que sobrou da gente? Nada. Meu irmão, você tem inimizade com alguém? Não cria mais inimizade, não. Você já tem inimizade demais. Cria amigos. Cria uma rede de amigos, não é rede de pessoas no seu WhatsApp. Não é isso, não. Na sua rede social. Não é isso, não. Isso não vale para muita coisa, não. Isso é comercial. Isso tem valor para o comércio. Mas na questão de família, na questão de tradição, não tem valor, porque se você precisar de um deles, todos eles, a maioria, vira as costas para você. Você não pode falar que você tem um amigo. Então, crie amigos, desenvolva, seja conservador das coisas de Deus, não fica abrindo mão toda hora, não. Então, você chega ali e você entende o diálogo, a mulher dizendo, olha, Jesus, eu sou uma mulher sofrida, olha como eu estou fragilizado, estou acabada, a minha idade não condiz com o que você está vendo aqui. Seria um diálogo. Eu estou até solitária, não tem ninguém que vem. Se eu cair no poço e quebrar uma perna e ficar aqui, vão me encontrar amanhã, 5 da manhã. Então, naquele diálogo, eu estou lutando pela vida, eu sou sobrevivente. Jesus olhou para ela e falou, busca o seu marido. Ela falou, não tem marido também. Já tive algumas pessoas na minha vida, mas foram embora, e Jesus falou, o que você tem hoje também não é seu. Você não pode apresentar para ninguém, não é seu. Ele vai embora também. Então Jesus estava falando para ela achando que ele estava querendo dar água, mas Jesus estava falando da água eterna, da água viva, da água que ia mudar a vida dela para sempre, da moral, fazer ser reconhecida, andar de cabeça erguida, poder ir lá no poço 5 da manhã, chamar as amigas dentro da sua casa, fazer uma festinha, abrir a casa para outros sem ter problema, sem ter vergonha, sem ter nada. Então era isto que Jesus estaria falando para ela, e eu digo para você, era também uma mulher muito abençoada. Hoje eu disse aqui, baseado na oração de Abacuque, capítulo 2, e depois no 3, que é melhor você receber uma pedrada, alguém te jogar uma lama, alguém querer sujar você, mas com você caminhando, do que você ficar acrilicamente dentro de uma redoma de vidro ali, não me toques, ninguém me toque, quer dizer, eu estou limpinho, mas não faço nada. É melhor você se sujar caminhando do que ficar parado, como se fosse uma bactéria ali, toda ali, ninguém me toca. Não, de maneira nenhuma. O Senhor nos deu uma missão e não tem este que, saindo da missão, não pode, às vezes, encontrar um desses falsos profetas pelo caminho. Entendeu? Então, nós estamos começando a semana nossa hoje. Pastor, onde é que deve adorar a Deus? Jesus falou, mulher, não fica frisada no Monte Gerazim, e nem frisa também no Monte Moriá, Jerusalém. A hora vem, e Jesus falou, e já chegou porque ele estava ali, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para que eu adore, porque Deus é espírito, e importa quando oremos assim.
Então Jesus dá a palavra dura, depois dá a palavra para ela, dizendo: não fique frisado em questão de monte, se é nesse ou naquele. Onde estiver 2 ou 3 pessoas e clamar pelo meu nome, eu me faço presente. Jesus não falou que faz presente dentro da pessoa, porque às vezes os que estão ali não são cristãos. Você compreende isso? Mas ele disse: eu estarei no meio. Onde estiver 2 ou 3 pessoas clamando, eu estarei ali, presente no meio. E depois pode ser presente dentro também, depende do assunto. Nesse começo de semana, eu não sei como é que foi seu último mês. Mês de agosto foi muito bom, foi Josafá, não é isso? Então foi muito tranquilo, correu bem. O setembro já vem aí abençoadíssimo, né? Uma chuvinha boa em Belo Horizonte, Venda Nova, coisinha boa. Graças a Deus já começou a esfriar, que coisa boa. Não sei como está sendo o seu mês de setembro. Sua perspectiva, o seu olhar acerca do que você fazia no começo do ano, que faz hoje. Mudou tudo, irmãos, mudou tudo. Aquelas pessoas que viveram janeiro, fevereiro e acham que agora, setembro, outubro e diante vai ser a mesma coisa, vão ficar no final da fila. Isso foi providência de Deus. Acontecer esse tipo de coisa foi profecia. É Isaías 39, Isaías 19, ao cumprimento da profecia. Então não temos o que discutir. Pastor, eu estou recomeçando. A palavra mais certa é recomeçar mesmo. Porque você vai ter que recomeçar de maneira diferente. Mudou tudo. Mudou na igreja, mudou no aspecto de você entender como se lida com as coisas eclesiásticas, mudou no trabalho, no comércio, mudou a visão. É trazendo o arado para dentro do quibbutz. Foi o que Deus falou no ano passado para nós, que ia trazer o arado para dentro do quibbutz, quer dizer, para a comunidade, para casa, o seu serviço seria mais de dentro da tua casa, era isso que ele estaria falando. O arado veio para dentro do quibbutz. Então, se você vai agora pegar, pastor, estou voltando meu trabalho todo de novo, se você quer o mesmo ritmo de janeiro e fevereiro, já é passado, mudou tudo, a forma de contactar, a forma de lidar, a forma de estar, mudou tudo. Que Deus te abençoe. Deus te dê força para você caminhar sempre de cabeça erguida. Começamos a semana muito abençoada. Começamos a semana muito abençoada por Deus mesmo. E também, como foi dito aqui, nós vamos até oferecer um cântico para Jerusalém. Porque Jerusalém, irmãos, Salmo 122, orai por Jerusalém, para que haja paz, para que haja prosperidade nos seus tesouros, assim o Senhor fará com você. Quando você ora por Jerusalém, a prosperidade começa a encostar na sua vida. Por isso nós oramos, não é porque alguém falou, é porque está no Salmo mesmo, Salmo 122. Então nós vamos oferecer um hino abençoado para Jerusalém hoje aqui. Por quê? Jerusalém ontem, às 18 horas, estava completando o primeiro dia, virou o calendário. Então, para nós, é dezembro, final de dezembro. Para eles, fechou ontem. Às 18 horas de ontem, eles já estavam saindo do Rosh Hashanah, quer dizer, já fiz o Réveillon, já passei, estou no 1º de janeiro nosso aqui, né? Seria isso. Então, se eu começo, pastor, o que tem a ver isso? O que tem a ver com o mundo todo, não é só comigo, com você, não, com o mundo todo. Isso é uma profecia muito grande, depois desses meses de mortandade que aconteceu. É uma coisa muito forte quando você vê os 5781, que é o ano que eles estão. Então, nós vamos oferecer um cântico, mas vou fazer uma oração com você primeiro. Pastor, eu tenho exemplos bons das mulheres samaritanas. O que for bom, você pega. O que não for, você descarta, porque os exemplos aqui, na maioria das vezes, não são muito bons, não. São exemplos que a gente descarta para ter vida longa. Vamos ser conservador, vamos manter um pouquinho as coisas, que a bênção será maior com você. Põe a mão na sua testa aí onde você está. Põe a mão na sua testa. Pai,
como ministro do teu evangelho, em nome do teu filho Jesus, eu peço uma bênção especial para esta pessoa que está com a mão sobre a testa, sobre a cabeça. Ó Deus, que seja uma bênção equivalente ao que desperta o coração desta pessoa agora. Eu não sei qual a área que esta pessoa mais precisa neste momento. Eu peço ao Senhor, tu és Espírito, tu és onisciente, onipresente, sabe tudo e pode estar em todos os lugares. E ó Deus, e onipotente, pode todas as coisas. Eu peço que o Senhor toca nesta vida que está agora, ó Deus, na igreja que está assistindo do outro lado. Eu não sei qual é a necessidade deste momento. Se for um consolo, somente o Espírito Santo pode consolar neste momento. Eu sei que durante essa pandemia foram milhares e milhares de filhos que o Senhor resgatou, ó Deus, levando eles em direção do céu. Se for algum neste momento, ó Pai, que o consolo do teu Espírito venha sobre esta família. Se for uma cura, ó Deus, manifesta a tua cura. Se for portas que precisam ser abertas nos negócios, no trabalho, na família, Senhor, mudou tudo. Nós sabemos, apenas 5 meses mudou tudo. Tudo que sabíamos hoje, temos que aprender de novo. Senhor, põe as tuas mãos e dê uma bênção especial para cada um, em nome de Jesus. A igreja diga...